Integrar família, escola e território exige método, escuta e participação real. Bem-vindo à nossa série de projetos SEI, ASA, Família e Comunidade. A gente falou dos fenômenos do processo grupal de aprendizagem, né? Por que que isso é importante? Porque vocês estão trabalhando com grupos, né? Vocês estão liderando grupos e a gente está partindo assim do pressuposto de que vocês entendendo melhor os fenômenos que estão acontecendo, vocês têm mais condições de planejar estratégias para o grupo continuar se desenvolvendo. Então, quando a gente está trabalhando com um grupo, a gente tem que estar lidando com os dois perfis. Essas pessoas aqui vão ser nossas aliadas, assim, né? Elas vão ajudar muito o grupo a ir para frente. Então, são aquelas pessoas que na hora que as pessoas estão assim meio pessimistas, falando, ai, não adianta, porque não vai vir ninguém, que adianta a gente planejar tal coisa? Ela vai falar, não, gente, vamos tentar, né? Então, essas pessoas, elas ajudam a gente a falar, bom, isso mesmo, olha, vamos ver o que tal pessoa está falando. Agora, essas que são mais rígidas, elas também precisam de ajuda, né? Então, a gente precisa ir percebendo cada possibilidade de participação e ir estimulando aquilo, né? A gente tem que passar aquela mensagem de que qualquer contribuição tem muito valor, né? Que não precisa ser, a pessoa não precisa ser aquela pessoa expansiva, que consegue falar com todo mundo, extrovertida. Ela pode ter um outro jeito, porque sempre tem alguma coisa que ela pode fazer e que ela pode até liderar, né? E assim é que vai acontecendo o processo de desenvolvimento. E o próprio êxito do grupo te dá abertura para novas possibilidades, para manifestação de habilidades que você nem sabia que tinha, protagonismo, cooperação e corresponsabilidade, que é o que a gente quer, né? Que chegue aqui, né? Então, assim, né? Que as pessoas realmente tenham um papel assim mais ativo, né? Que elas se vejam corresponsáveis com as outras por alguma coisa que é comum, por objetivos comuns. Então, assim, elas saem daquela lógica de que eu já fiz a minha parte, fulano não veio, sinto muito, mas eu já fiz a minha parte, né? Quando você se vê como corresponsável, fala, não, eu também, peraí, vamos lá, vamos fazer, depois a gente conversa. Essa atitude cooperativa, né, que é operar junto, fazer junto, ela é fundamental nos grupos que a gente trabalha, né? Mas para isso a pessoa precisa passar por esse processo. E a gente sabe que no caso dos conselhos tem toda uma coisa nova, né? Tem todo um aprendizado novo. Eu acho que para todo mundo, né? Do que é isso? Para que serve? Afinal, qual é o nosso papel? Né? Onde que a gente pode chegar, né? Onde a gente quer chegar. Então, e que vocês também estão vivendo, né? Então, isso, né, essa coisa nova é um processo de aprendizagem, e que ele pode chegar em resultados que vão fazer as pessoas ficarem muito mais ativas em outras coisas da vida delas também, porque, nossa, a gente conseguiu aqui, né? Ou pode gerar muita frustração, porque, puxa, não conseguimos fazer. Mas eu acho que o que tem é o desafio mesmo de entender para que serve. E talvez mais que isso ainda, para que pode servir, né? Porque você tem uma normativa que fala, é para isso, 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 isso. Tá bom, entenderam? Outra coisa, você fala, não, mas a gente pode fazer muita coisa aqui, né? Pelo ser onde os nossos filhos estão, né? Precisa de alguma maneira estar conectado com necessidades das pessoas que estão no conselho. Claro que as crianças são o foco maior, mas para elas precisa fazer sentido como uma necessidade. E por isso também que ele tem a representação, né? Então, assim, quem está representando? O pessoal, por exemplo, operacional, as necessidades dessas pessoas, elas de alguma maneira precisam ser contempladas, né? Assim como os familiares, educadores. Então, conforme isso vai fazendo sentido, as pessoas estão sentindo, não, aqui eu tenho condições de falar disso. E como eu estou fazendo parte desse negócio, eu posso liderar mudanças,
é que o processo pode ser aquele processo que a gente quer, né? Mais democrático, participativo. Na primeira reunião com o grupo, e aí as pessoas falam, não, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Por que a gente não faz aquilo outro? Às vezes tem uma pessoa que tem essa tendência, assim, né? Mas se a gente nem resolveu os nossos objetivos ainda. Espera aí, vamos primeiro entender para que a gente está aqui, vamos pensar o que a gente pode fazer juntos, né? Porque na verdade, as pessoas elas têm vontade de dar ideias, né? Quando elas encontram um espaço assim, elas vão falando. Então, elas precisam entender que existe ali uma necessidade de cooperação para as coisas acontecerem e de uma conexão com os objetivos. Não pode ficar uma coisa desconectada. E isso é muito o papel de vocês, de lembrar isso. O que achou do tema de hoje? Deixe sua reflexão nos comentários e compartilhe esse conteúdo com algum colega da sua rede. SEIs, ASA, Família e Comunidade. É mais que um projeto, é a força de uma grupalização agindo em prol da primeira infância.